São Paulo tá num estado deplorável, assim, né? Assim, é inacreditável o que essa cidade virou, assim, né? Então, assim, tá tudo por fazer. E tudo por fazer diferente, né? Do que tudo que se imaginou até agora, assim. Então, eu lembro ainda quando o Dória entrou na prefeitura, né? Que ele vê aquele negócio de, ele limpou todos os monumentos, pintou as coisas e tal, não sei o quê. Aí teve aquele a lei do negócio da pichação, não é dele? Sim, é dele. Então aquele coisa toda, então, assim, né? Meio perfumaria, mas era um negócio visível, assim, né? Sim, eu lembro mas era um choque de ordem isso. Exatamente. Então você passava ali naquele. Eu lembro que um dia eu passei naquele chafariz que tem na entrada daquele túnel que tem na 9 de julho. Sim. E aí tava limpinho, a água jorrando, assim, falei, caramba, cara, isso aqui dá outra cara pra cidade, né? Então aquela visão de uma cidade limpa e organizada e tal. Foi um choque de ordem mesmo, né? Mas tem muita coisa pra fazer. E a questão da Cracolândia, que é uma questão que o Kim tem tem mergulhado e tentado entender e procurado alternativas e tal, eu acho que é o grande nó, assim, né? Então, assim, você vai pensar assim, o que o Boulos tem a oferecer em relação à Cracolândia? Eu sei o que ele tem, né? O mesmo que a Craco Resiste oferece. Um cachimbo e uma pedra. É isso que ele vai oferecer. Um cachimbo e uma então, assim, né? marmitinha. Não tem muito o que a gente dizer. Aí tá, o que a Tabata pensa em relação à Cracolândia? Eu não sei se ela pensa alguma coisa em relação à Cracolândia. Ela evita pensar. Pois é. Mas o Kim já falou disso publicamente, já respondeu muitas perguntas a esse respeito publicamente. E assim, esse negócio tá se espalhando. Eu falei outro dia aqui, eu acho já. Tem uma Cracolândia atualmente perto da minha casa, né? E eu moro no extremo da Zona Norte, assim. Tem lá perto da minha casa. Às vezes é 3 horas da manhã, eu durmo tarde e tal. Eu tô escutando os caras passando com carrinho de mercado de madrugada. Nossa, o carrinho de mercado é um clássico. É um clássico Eu do morava na Vila cracudo. Mariana, eu tinha 50 metros pra baixo de onde eu morava, uma mini Cracolândiazinha. E é isso, é uma mini Cracolândiazinha. Tem lá 10 caras e tal, eles ficam ali, numa rua, assim, pra dentro do bairro. Todo mundo sabe onde é, então, assim. E sabe a coisa bizarra? Você vê a destruição do cracudo, né? Porque às vezes eu saía de manhã pra ir pro MBL, e aí eu ia, né? E aí eu via, tá vindo o cracudo com o carrinho de mercado dele, né? Com os lixos, com as tralhas que ele vai recolhendo lá pra tentar vender e trocar por pedra. Aí, olha ele de novo, passa um mês, 2 meses, era uma ladeira. Eles não conseguiam mais subir a ladeira. Aí o cracudo, ele ficava meio que represado ali na parte de baixo, na baixada que tinha ali. Aí eu falei, entendi, já não consegue subir lá dele, tem que dar a volta toda. Aí ele voltava todo estrupiado, que caía no chão. É uma coisa muito triste, cara. Uma coisa muito degradante. Aí você via, assim, a pessoa defende até que uma hora você não via mais ele. Eu não sei o que aconteceu. Você foi internado, alguma coisa. Eu sei que eu não via mais os caras. E é uma chaga, porque assim, isso tá espalhado. A gente fala da Cracolândia, mas isso tá em vários lugares. Tem vários focos de Cracolândia. Porque tem assim, se a gente imaginar também que tem vários focos de distribuição de droga em São Paulo, e São Paulo é gigantesca, né? Então, cada foco, você vai ter do cara que vai te entregar a maconha pro cara que vai fornecer o crack pro cracudo. Sim. Né? Então, você tem... É como se fosse uma rede de distribuição, né? A loja vai ter produto premium, vai ter o produto de entrada, né? Então, ali aquela favelinha ali na Vila Mariana era uma bem pequenininha favela e tinha ela a sua mini Cracolândia, que é o que você vê ali. E esse é um problema que joga a gente de volta para aquela discussão que a gente estava tendo ontem, né? Porque a Cracolândia é um desses problemas que ninguém quer pensar numa solução real, né? Porque todo mundo quer acochambrar. Né? Não pode. Aí, outro dia tava vendo uma entrevista do Kim e aí surgiu o papo da tal da vacina. Então, assim, o repórter, ou a repórter, que era uma mulher, a repórter que estava fazendo perguntas a ele, ela fez a pergunta sobre a vacina, mas assim, como quem discorda do negócio, assim, como se a vacina fosse uma coisa invasiva e assim, você vai, né, tirar a liberdade do cracudo usar crack, né? E, assim, sério? Porque é muito louco a gente ouvir um jornalista falando isso de uma vacina. Porque se fosse, né? Sim,
Mas ela tá fazendo essa pergunta assim, meio assim, como quem desconfia, né? Ela devia estar fazendo a pergunta feliz, assim, falando assim, Sim. nossa, e essa iniciativa da vacina? Poxa, pode ser uma coisa boa, né? Não, ela fez uma pergunta tipo assim, meio desconfiando, né? Meio, sabe, um anti-vax, né? É isso que eu ia falar. É logo um jornalista profissional falando isso numa vacina, né? É, mas é uma vacina Feita que... por uma universidade pública. Entendeu? É um anti-vax que é... Não sei por que razão, que eles são contra a ideia de uma vacina que possa ajudar uma pessoa viciada em crack, porque assim, cara, assim, eu já tive gente próxima a mim viciada em crack. Sim, é um inferno absoluto. Não é que é uma coisa assim, é um pouco ruim. Não, é um inferno absoluto na vida da pessoa, porque ela fica completamente fora de si. Então eu tive amigos, eu tive gente próxima que assim, né, por um milagre saiu, graças a Deus e tal, mas assim, é terrível assim, você vê as coisas, a pessoa, a mãe, os pais ficam absolutamente desesperados, porque as coisas de casa começam a sumir. Assim, vende geladeira, quer dizer, vende televisão, vende som, vende não sei o quê. Então, o sujeito pegando lustre da própria casa pra vender e pra trocar por droga. Então, quer dizer, aí alguém fala assim, não, mas está sendo desenvolvida uma vacina que pode ajudar no tratamento e tal. Não, veja bem, essa vacina aí, o que vai acontecer assim e tal? Não é melhor você dar uma pedra lá e fazer um paliativo Você e viu tal? o carnaval dos craqueiros? A Craco Resiste organizou um bloco de carnaval dos caras. Ah, E é? ainda gravaram um vídeo que tava no UOL. E o UOL encantado com a ideia de que o craqueiro também se diverte. O cara tá maluco, morrendo em praça pública, mas ele dançou, ele nem sabe o que tá fazendo. Ah, não, mas ele merece uma diversão. Eu não Então, sei. assim, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo entender. Quer colocar Tá o aí, bloco? tá aí, Tem, tá aí tem, o negócio? Tem. Tem. Pera aí, gente. Ó, Aqui, falei ó. que era no UOL. Aí, ó, é do próprio UOL. Aí, ó, bora ver o bloco da Cracolândia, gente. De apito na boca, Cláudio Rogério, conhecido como Claudinho, lidera a bateria do chamado Blocolândia. O bloco traz alegria para a região, onde há muitos usuários de crack, em meio a ruas tomadas pelo O que é um lance? Não, É- e fala como se fosse uma coisa normal, né? É. Onde há muitos usuários de crack. Fala assim, num tom monocórdio, pra parecer que é uma coisa normal, né? E o que eu acho engraçado, assim, o bloco, vamos entender, o bloco não é feito pelos usuários. É um bloco que provavelmente pegou a grana de alguém. Que, cara, essas coisas nunca são. E aí eles foram alegrar o bairro. Você pode ver os comércios todos fechados ali, entendeu? Não existe bairro mais. O bairro, a gente aí ficou amigo do pessoal da associação, dos comerciantes lá. Não existe mais bairro. Todo mundo quer ir embora dali. Tudo desvalorizado, tudo destruído. Então eles estão trazendo, assim, alegria pra ninguém. Eles estão trazendo alegria por quê? Pro usuário de crack que tá morrendo ali. Então um troço, assim... Eu não consigo entender muito bem qual que é a ideologia que sustenta isso. Eu fui atrás. Você foi atrás? Eu fui, cara, eu peguei uma mania, cara. Por uma coisa completamente aleatória, eu vi uma tese daquele Gilles Deleuze e do Félix Guattari. E aí eu falei, cara, eu fui ler um texto, falei, isso aqui é incompreensível, me parece muito ruim, então eu vou tentar, sei lá, pelo esporte, eu comprei o 1000 platôs deles, né? Aí eu fui. Tem umas teses muito interessantes, realmente tem uma coisa muito interessante, mas uma das coisas que esses caras gostam de trabalhar, ele adora falar das pessoas que estão para além da fronteira, né, a desterritorialização que ele fala, que é você tirar basicamente coisas do seu sentido original, né, você ressignificar, né, as ressignificações, e a ideia do indivíduo para além das definições mais óbvias. Então você se perguntar o que um corpo humano pode fazer, o que uma pessoa pode ser, o que é um louco. E aí ele vai jogar com a esquizofrenia, e ele vai falar com o marginal, porque eles são loucos nessa tese da esquizofrenia, né? Eles falam da esquizoanálise e tal. Então essas pessoas à margem, esses pensamentos à margem, essas pessoas fragmentadas, o que o pensamento fragmentado pode construir, o que o louco, o que o drogado... O pensamento antimanicomial vem daí, né? Vem muito aí. Então, assim, eles enxergam esse louco
também como uma ferramenta porque assim, se o capitalismo na cabeça deles desterritorializa tudo, né? Ou seja, ele ressignifica aquilo que era mais estável, e em grande medida, para sobreviver, o capitalismo precisa de coisas que sejam mais ou menos perenes. Então, na cabeça deles, o capitalismo mantém a estrutura de repressão do Estado, você precisa ter lei e ordem para que os contratos funcionem, para que o capitalismo esteja lá. Mas na cabeça dele, assim, você vai derrotar o capitalismo quando você desterritorializar, em certa medida, ou ressignificar meio que tudo. Né? E aí você traz o louco, e o louco, né, você bota o louco para conviver com o game, e aí aquela estrutura básica que o próprio capitalismo necessita, você consegue romper com ela. E Ele você é um consegue... elemento de subversão também do capitalismo. Né? Exato. E aí a ideia essa ideia, por exemplo, do trans, né, que é o cara que, sabe, você pega um corpo humano, você não pergunta o que é isso, mas sim o que isso pode fazer. Aí já muda, né? O que isso pode fazer um monte de coisa, né? E aí, nessa lógica, né? Você perde definições que seriam definições mais estanque, né? Ou meio que platôs ali, que eles chamam. E você vai desconstruindo elas, e você vai tendo fluxos de ideias diferentes, você vai ressignificando, você vai alterando, você vai tirando elas dos territórios delas. E você pode fazer isso com o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua mente. Então, por mais que... Eu soube que há uma crítica deles, acho que o Mil Platôs é mais... ele não é tão intenso nessa... Ele é mais cuidadoso nesse tema, inclusive envolvendo o drogado. Tá? E existe até uma exortação sobre isso, sobre uma responsabilidade com relação a drogas, mas tem aquele livro deles que foi o maior ali dos anos 60, agora estou esquecendo o nome, que é a principal obra deles, que era super otimista com relação a essas coisas. E esse otimismo meio que tomou esses movimentos. Então, o louco, pra mim, o louco, acho que na cabeça deles, o drogado, ele é um agente político. Por mais que tenha uma espécie de um arrependimento deles já a partir do Mil Platôs ali, uma coisa meio... você tem que ter responsabilidade no uso do corpo e tal. Eu acho que tem... eu vejo ali... quando eu comecei a ler essas porras, eu comecei a ver, ok, tem uma porta aberta pra muita maluquice aí. Muita maluquice. E essa esquerda pós-moderna, ela compra muitas teses que vão nisso. Então, elas pegam uma pessoa que se tornou inimputável, e esse cara, mais tudo, ele é um agente de algo, né? Ele tá subvertendo as coisas através da inadequação dele. É foda, cara. Ou seja, é a instrumentalização da desgraça alheia, do sofrimento alheio, porque... Né? Você desconsidera completamente o sofrimento daquelas pessoas, igual a reportagem, né? Onde há muitos usuários de crack. Escuta, não, peraí, assim, vocês não estão falando isso com horror? Com um espanto. Com espanto de saber que existe um lugar onde há muitos usuários de crack? Né? Então, assim, como se isso fizesse parte da paisagem da cidade, como se isso fosse uma região. Sim. Ah, não, ali é a colônia japonesa, ali é a colônia alemã, ali é a colônia não sei o quê, ali é os usuários de crack. E é uma coisa muito louca que fala assim, olha, no Bexiga o pessoal come muito macarrão. Ali na Cracolândia, as pessoas usam pedra. É isso, assim, é uma parte da paisagem, é uma coisa típica ali deles. Porque aí também tem aquele lance, porque em nome da luta contra a repressão, né, então não há o que se fazer. Porque assim, essas pessoas não têm domínio das próprias vontades, elas não vão dizer... ou grande parte delas não vai dizer, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair daqui. Então, quer dizer, elas estão completamente fora da realidade. Então, você não pode pegá-las compulsoriamente e interná-las, porque aí você vai estar ferindo, de certo modo, a liberdade que ela tem de estar ali. Né? Você está causando uma violência quando você atira de lá. Você também não pode... sei lá, tentar convencê-los a sair daquilo ali de alguma maneira, o que é muito difícil, porque... se eles estão fora de si, né? Então é complicado. Então, quer dizer, deixa assim. Deixa a Craco resiste ali. Que é o que tá rolando. E tá tudo certo. E aí você fomenta uma indústria de ONGs e sacerdotes e tal, que recebem contratos públicos ou doações privadas, que tem de tudo, e aí você cria toda uma indústria ao redor disso. Me parece, tá? Porque assim, a gente sempre tá um passo atrás dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo há mais tempo nos Estados Unidos. E foi criada nos Estados Unidos essa indústria do morador de rua, que é uma super indústria com super ONGs, com muito dinheiro público. A Califórnia começou a entrar nessa
né? O fornecimento de comida, um morador de rua ali dá comida no cara e faz isso. E aí quando vê, o molho sai mais caro que o peixe. Assim, pra bancar essa indústria, era mais barato ter feito um monte de prédio, botar todo mundo lá, que também não resolveria, mas no fim do dia, o lance é ter fomentado uma indústria parasitária. E aqui a gente tá vendo essa indústria, que é uma indústria da miséria, que foi criada toda ao redor disso. O Iago Martins, o pastor Iago, ele tem um livro sobre isso. Sim. E Foi detonado pra caramba. foi, porque até tem um par assim, o universo católico bateu nele também. E assim, eles estão errados. O Iago tá certo. Tem uma indústria mesmo. Pô, quem vai no Largo São Francisco, eu estudei lá, sabe? Eu não sei qual é a pira também da Igreja Católica nisso, sabe? Estamos ajudando os pobres. Você está ajudando. Até que você não estava fomentando uma determinada indústria, porque existem os equipamentos públicos. Tem que ter mais, tem. Mas o cara não quer ir para albergue. Uhum. E aí eles criam uma estrutura que às vezes não é mais. Falar em conforto é complicado, né? Mas você está fazendo todos os estímulos para manter o cara naquele circuito ali. Uhum. E. É complicado. E aí, como envolve interesses muito grandes, todo mundo fica com medo de lidar com o problema como tem que ser lidado. Isso da Caraco Resiste, a gente fala muito dela, né? Ela virou uma coisa meio caricata, mas ela não é nem de longe a principal ali, ou o maior dos problemas. Ela é mais caricata, né? Sim. Que ela faz essa defesa aberta e ideológica da existência do cara, né? Do craqueiro, né? Como um novo homem aí no ambiente. Mas a gente, se fosse olhar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar na internação compulsória. Um laudo de um psiquiatra, essa pessoa não tem condição de se manter. Essa pessoa aqui, ela vai vir a óbito, ela não tá com as faculdades mentais dela intactas, ela precisa ir para uma recuperação. Conseguir o laudo hoje não é difícil, você consegue ter os laudos. O problema é que os psiquiatras têm medo de oferecer o laudo porque vai ser judicializado. E a prefeitura tem que garantir, a prefeitura e o governo estadual, assistência jurídica para todo mundo colocar o laudo e bancar a briga. E tem que bancar a briga com o Tribunal de Justiça e com todo mundo que tente impedir. Você consegue, com isso, começar a tirar essas pessoas da rua, ao mesmo tempo que você tem que bloquear a chegada da droga no lugar. E esse é um assunto que o Arthur já falava na campanha, eu converso com o Kim, porque a polícia toda sabe, a Guarda Civil sabe, todo mundo sabe como é que é o circuito. A verdadeira etapa difícil seria assim, ok, essa pessoa foi internada, e aí? Porque a gente tá falando assim, internação de milhares de pessoas. Onde internar, com que fluxo e como é que vai ser a saída delas de lá. Uhum. E a real é que é muito difícil a recuperação de uma pessoa assim. Imaginar que essa pessoa que está nesse estado de degradação vai voltar para o convívio social e não vai retornar para a droga é algo otimista no curto prazo. É muito difícil. Entendeu? Porque Muito difícil. o que acontece? Cara, vou tentar falar de um termo que não... É como se essas pessoas tivessem se tornado uma espécie de rejeito social. Né? Elas, em geral, são pessoas solitárias, pessoas se envolveram com droga muito cedo, ou não tinham família. Que o morador de rua tem muito disso, que é o homem meio louquinho, ou o cara abandonado, ou perdeu tudo, perdeu a família, ficou bêbado, ficou morando na rua. O craqueiro, ele já entrou num outro lance de autodestruição e tá ali. Pra você recuperar esse cara, não só, vamos dizer, fisiologicamente, mas psicologicamente, é um investimento colossal. E aí o que vai fazer? Né? Você não vai matar o cara, porra. O que você vai fazer com esse cara? Esse cara precisa ser recuperado. Então, assim, tem que ter parcerias com igrejas, tem que, assim, o tecido social vai ter que, de alguma maneira, reabsorver essa pessoa. Porque essa pessoa não vai ficar internada, por exemplo, não é um manicômio, essa pessoa não vai ficar pra sempre lá. Então, Sim. Como reabsorver? Em que tem meios de absorver? Tem, porque tem pessoas que se recuperam. Mas, assim, a gente tá falando de uma política que não é simples. Aí entra uma resposta, que é a resposta de quem é mais otimista, fala, ora, o Estado hoje é capaz de prover recuperação para doenças complicadas, para tratamentos de muito tempo, às vezes a pessoa tem um câncer. O Estado consegue lidar com atividades complexas em uma escala maior do que essa.